Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Andressa Primavera e nós vamos iniciar a nossa aula vendo o objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 1, objeto de conhecimento, problemas ambientais, mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. E no detalhamento, meio ambiente, ação antropológica. Então vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos iniciar aí a nossa aula falando um pouquinho sobre o meio ambiente, sobre tudo que nos cerca, né? E ao observar aqui essas imagens, você diria que todas elas se referem ao meio ambiente? Bom, a gente está observando aqui alguns pontos turísticos da capital de Manaus, né? Aliás, a capital do Amazonas, que é Manaus. Aí também nós temos outros monumentos importantes do nosso país. Temos algumas manifestações culturais, como, por exemplo, o Carnaval. E nós temos várias manifestações culturais, como o Boi-Bumbá, não é isso? Que é muito apreciado aqui na nossa região. Ou seja, nós vemos aí nessas imagens, né, paisagens naturais e aquelas que também foram construídas ou até mesmo modificadas pelo homem, né? E quando a gente vê tudo isso, talvez a gente fique confuso. Será que meio ambiente é só aquele espaço natural onde eu vejo, né, a água, onde eu vejo a natureza, onde eu vejo ali a vegetação, né? Será que essas manifestações culturais, será que essas paisagens que foram construídas, né, esses monumentos construídos pelo homem, também não fazem parte do meio ambiente? Então, é isso que a gente vai descobrir ao longo da nossa aula. E aí fica uma pergunta para você refletir. Observe aí, afinal, o que é meio ambiente? Já parou para pensar aí nessa questão, né, nessa palavra que é tão comum para a gente? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender que o meio ambiente ele é formado aí por alguns aspectos, tá? E o primeiro que a gente vai conhecer é o aspecto abiótico, ou fator abiótico, tá? E o que seria esse fator abiótico? Esse A, pessoal, dessa palavrinha aí, ele dá uma denotação de negação. E bio, você já sabe, né, estudando biologia aí desde o início do ensino médio, bio significa vida. Então, quer dizer que um fator abiótico é tudo aquilo que não é considerado vivo. E aí, dentro desse fator, a gente encontra aí, olha, a água, energia, solo, ventos, temperatura, umidade, etc. Ou seja, tudo isso que você percebe aí que não é um ser vivo. Não é isso? Então, a água não é um ser vivo, a energia, o solo, mas todos eles, pessoal, são importantes para a manutenção da vida no nosso planeta, tá? Então, eles são necessários, porém, a gente precisa dividi-los, né, separá-los do que são os outros fatores, que na sequência a gente vê que são os fatores bióticos. Então, vamos observar aí o que são os fatores bióticos, tá? São aqueles que são vivos, né? Então, bio, como a gente já falou, representa a vida, são todos os seres vivos, tá? E aí, quando a gente fala de ser vivo, a gente vai falar dos animais, desde os menores animais aos maiores, inclusive o homem. Sim, nós somos considerados aí animais também, né? Dentro do ponto de vista da biologia. Também temos os vegetais como fatores bióticos e os demais seres vivos, que seriam aí os micro-organismos, como fungos, bactérias, né, as algas. Ou seja, no nosso planeta, né, a vida aí está presente de diversas formas. Mas está faltando um fator aí dentro, né, dessa nossa ilustração, que a gente vai ver que são os fatores culturais humanos. Então, nós temos aí também, como parte do meio ambiente,
tudo aquilo que o homem produziu, né, de cultura, de paradigmas, de crenças, valores, desenvolvimento tecnológico, entre outros. Então, tudo isso aí também faz parte do meio ambiente, né? E o meio ambiente é onde você se encontra, ele não está lá fora. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que o meio ambiente é o que está lá fora, é o que está no quintal da minha casa, é o que está naquele parque, né, naquela reserva ecológica. Mas não, pessoal, tudo isso que a gente viu também é meio ambiente, certo? Então agora você já sabe o que representa o meio ambiente, os fatores que compõem esse meio ambiente. Então vamos avançar. Observe aí que nós falamos, então, dos fatores bióticos e dos fatores abióticos, né? Então, você já conheceu aí. E para a gente só melhorar aí esse entendimento, né? Os fatores bióticos e abióticos representam as relações existentes que permitem o equilíbrio no ecossistema. Então, não pode haver fator biótico, ou seja, vida, se não tiver os fatores abióticos, que, como a gente viu, são a água, a temperatura, a luz, né? Então, tudo aquilo permite que haja vida no nosso planeta. E esses fatores bióticos, né, eles estão interligados entre si. Eles formam uma comunidade ali que vai, né, garantir que a vida continue no nosso planeta. Os fatores bióticos correspondem aí a essas comunidades, né, como eu acabei de citar, vivas de um ecossistema, que pode ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário, tá? Então, aonde existir aí a presença dessa vida, seja na sua forma mais simples ou mais complexa, a gente vai dizer que é um ecossistema. São exemplos: plantas, animais, fungos e bactérias, todos esses, né, que compõem aí os fatores bióticos, né? Eles vão estar dentro de um ecossistema. Já os fatores abióticos são os elementos físicos, químicos ou geológicos do ambiente, responsáveis por determinar em larga escala a estrutura e funcionamento dessas comunidades. São exemplos: água, solo, ar e calor. Então, quando a gente está falando aí, olha, de fatores abióticos, a gente vai aí ver que são elementos físicos e químicos. Elementos físicos, como, por exemplo, a temperatura, a umidade, né? Então, isso está presente no meio ambiente, está presente na natureza e também em outros locais, né? Elementos químicos, como, por exemplo, os nutrientes presentes no solo, certo? Então, tudo isso faz parte dos fatores abióticos, que são aqueles não vivos, mas que vão permitir que a vida se desenvolva no nosso planeta, né? Então, você está vendo aí esses exemplos: a água, solo, ar e calor, certo? Bom, a gente vai avançar aí para falar mais ainda, né, sobre o meio ambiente, e vai ver que ele é composto, pessoal, pela biosfera, que vai reunir a hidrosfera, a atmosfera e litosfera. Então, como assim, professora? É que dentro da biologia a gente precisa separar, né, cada um desses tópicos aí para poder entender. Então, a vida ela vai ser, né, de uma certa forma classificada para a gente entender melhor, certo? Então, a gente vai ver através de uma imagem como que a vida no nosso planeta está distribuída. Então, observe aí através dessa imagem que nós temos, olha só, a hidrosfera. Hidro, você sabe que tem a ver com água, e como a gente está vendo aí nesse mar lindo, né? Vai ter o quê, gente? Presença de vida, ou seja, vai ter vida também dentro da água. Aí a gente pode citar os peixes, né? Animais maiores, como baleias, tubarões, né? Uma série de riqueza mesmo de vida dentro desse ecossistema aquático. Então, quando a gente fala de água, né, seja um rio, seja um lago, um oceano, a gente vai dizer que a vida presente ali, né, está dentro da hidrosfera, tá? Então, a esfera terrestre aquática que possui vida. Mas a gente não tem vida só na água, a gente tem vida também na terra. E aí a gente fala que é a litosfera, tá? Então, a camada, a superfície terrestre
né, que não faz parte ali da água, por exemplo, como a gente viu que é a hidrosfera, então é a litosfera, ok? E aqui a gente sabe, né, que existe muita vida, vai ter as plantas, vai ter animais, vai ter micro-organismos, assim como tem também, né, alguns vegetais, algas e micro-organismos na água, mas na litosfera a gente vai ter aí a presença, né, bastante aí diversidade dentro da litosfera, certo? Bom, a gente tem também a atmosfera. Então, na atmosfera pode também apresentar vida, como as aves, né, pássaros que estão presentes nesse ambiente e também os micro-organismos, porque eles também podem habitar esse local, esse espaço que é a atmosfera, certo? E aí a reunião de cada um deles, né, ou seja, a reunião aí da hidrosfera, tá, com a litosfera e também a atmosfera, vai formar aí, então, a biosfera. Então, a biosfera, olha só, essa palavrinha bio aí, vida, né? É toda a esfera terrestre, ou seja, toda a superfície terrestre do nosso planeta que possui vida, certo? Então, quando a gente falar biosfera, você já sabe que é a reunião aí desses três, né? Da hidro, da lito e da atmosfera, certo? Então, agora você não vai mais esquecer. E a gente falando ainda do meio ambiente, né? Sempre aí citando que para a gente deixar de lado essa ideia de que o meio ambiente ele está lá fora, de que eu não faço parte dele, né? Na verdade, a gente vai ver que o meio ambiente é onde nós estamos inseridos, né? E aí a gente vai ver que o meio ambiente ele inclui os seres humanos e as transformações que eles impõem aos espaços naturais. Observe essas duas imagens, gente. A primeira diz ego, né? E a segunda diz eco. Qual a diferença ali entre as duas, né? Primeiro, que o ego tem a ver aí quando a gente se coloca no topo dessa pirâmide e todos os outros seres vivos estão abaixo de nós, como se a nossa espécie, a espécie humana, fosse a mais importante, né? Dentro do nosso planeta, dentro da biosfera, como a gente acabou de ver. Mas, na verdade, o nosso pensamento deve ser esse outro, olha, o eco, um pensamento ecológico e não egocêntrico, né? É um pensamento de que nós estamos inseridos dentro da natureza, dentro do meio ambiente, sendo apenas mais uma espécie dentre outras milhares de espécies existentes. Inclusive, pessoal, nós precisamos tanto dos recursos naturais, tanto desse equilíbrio da natureza, quanto esses outros animais. Se você parar para pensar, se deixar de existir ali na natureza o equilíbrio, a primeira espécie que vai sentir aí o impacto, né, seremos nós. Imagina se todo o planeta começasse a ficar com uma temperatura muito baixa, muito frio. Nós, seres humanos, não somos preparados para suportar esse frio. A gente precisa, né, de espaços fechados, ou a gente precisa aí de recursos, né, da natureza para nos aquecer. Então, nós somos, né, estamos inseridos aí no meio ambiente e precisamos também que esse ambiente esteja em equilíbrio. Por isso, a gente precisa mudar esse pensamento de que a nossa espécie é a mais importante, que ela está acima das outras espécies, quando, na verdade, nós não estamos, né? E a nossa espécie, pessoal, ela também é a que mais afeta o meio ambiente. Então, muitas vezes, as nossas ações elas vão contribuir para que esse ambiente ele esteja em desequilíbrio, né? Então, apesar de nós fazermos parte da natureza, né, fazermos parte da biosfera, estarmos inseridos no meio ambiente, porque, afinal, ele está em todos os lugares, né? Aonde nós estivermos, ali vai ser o meio ambiente. Então, a gente precisa pensar nessas ações que nós fazemos. E o nome dessas ações causadas pelos seres humanos, pessoal, é chamada de ações antrópicas, tá? Antrópicos, né? Porque vem aí do ser humano, certo? Então, as ações antrópicas, elas se referem às ações ou atividades realizadas por seres humanos, que têm um impacto significativo no meio ambiente, nos ecossistemas e no planeta como um todo. Ou seja, são as ações causadas pelo ser humano que têm um impacto direto ou indireto na natureza. Tudo que a gente faz, pessoal, vai ter algum impacto, né? Então, quando a gente observa aqui, olha,
que nós temos aí o plantar uma árvore ou cortar uma árvore. Ambas são ações que o homem pode executar, né? Qual é a diferença entre elas? A diferença vai estar no impacto, se esse impacto vai ser positivo ou negativo. Então, quando a gente fala de impactos negativos, a gente está falando, por exemplo, de degradação de ecossistemas, na perda da biodiversidade, na poluição atmosférica e também na poluição da água, não é isso? Nós também vamos falar aí de aspectos negativos quando a gente tem a erosão do solo e o aquecimento global. Tudo isso é provocado pelo ser humano, pela espécie humana. Agora, a gente pode também realizar ações que são positivas, né, que vão trazer benefícios para o meio ambiente, como, por exemplo, a prática de preservação e conservação de áreas que são naturais, a recuperação de ecossistemas degradados, a adoção de tecnologias mais limpas, né, e sustentáveis que não vão trazer impactos ao meio ambiente. Então, a gente precisa sempre analisar, parar e pensar um pouquinho sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente faz, se vai impactar, né, o meio ambiente de maneira sustentável, de maneira positiva, ou se vai impactar de maneira negativa, certo? Bom, a gente vai continuar falando aí sobre essas ações antrópicas que impactam a atmosfera. Então, a gente viu ali, né, aquela imagem que mostrou para a gente o que é a biosfera, e a gente viu que dentro da biosfera existe a atmosfera, que é o quê, pessoal? Aquela camada de gases que envolve o nosso planeta, né, que nos permite ter oxigênio para respirar, não é isso? Que nos permite também ter uma proteção contra os raios ultravioletas do Sol, mas o que acontece é que muitos de nós estamos aí poluindo a atmosfera. E como que a gente pode poluir a atmosfera? Através de emissão de gases poluentes. E aí a gente vai ter esses gases como dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxidos de nitrogênio, N2O, né? E também a liberação, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Quando que a gente emite esses gases poluentes para a atmosfera? Através aqui, olha, das nossas ações, como, por exemplo, as indústrias, né, que estão ali em funcionamento. Claro, a gente precisa das indústrias, mas o problema é quando eles emitem a poluição para a atmosfera sem nenhum cuidado, né? Então, nossas atividades, como, por exemplo, os carros no trânsito, né, por mais que você não perceba, mas eles vão emitir ali gases, né, de efeito estufa que vão, então, poluir a atmosfera. As queimadas, né, também é algo muito comum. Muitas pessoas, né, têm o hábito de queimar o seu lixo, queimar o resto, né, de vegetais no seu quintal e, assim, emitem também poluição para a atmosfera. Então, tudo isso, pessoal, não são os animais silvestres que realizam. Somos nós, a espécie humana, que estamos ali contribuindo para que a atmosfera ela se torne poluída, né? E qual é a consequência de tanta poluição sendo emitida para a atmosfera? Aí a gente vai ter uma consequência bem ruim que todos nós já estamos sentindo os efeitos, que é a intensificação do efeito estufa e também o aumento da temperatura média global, certo? Aí eu pergunto para você, você lembra o que é o efeito estufa? E por que a gente falou aqui de intensificação do efeito estufa? Então vamos relembrar esse conceito aí para a gente poder entender essas consequências. O que é o efeito estufa, pessoal? A gente vai observar aí através dessa imagem que o nosso planeta ele é aquecido pela luz do Sol, mas nós temos aí a camada da atmosfera que nos protege contra esses raios ultravioletas, certo? E aí esses raios, eles penetram aqui na atmosfera, refletem na superfície terrestre e parte deles vai ser dissipada novamente aí para fora do nosso planeta, né? Bom, alguns raios solares, eles também vão entrar aqui na nossa atmosfera para aquecer, certo? Então, nós necessitamos dessa temperatura um pouco mais elevada para que a vida se desenvolva no nosso planeta. Então, isso é um efeito necessário. Então, o efeito estufa, pessoal, ele é um efeito, tá, que nós podemos dizer que é um efeito natural,
tá? Então é um efeito, um fenômeno natural no nosso planeta. O problema é quando esse efeito estufa ele é intensificado. E aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, quando que ele vai ser intensificado? Observe aqui que na atmosfera nós temos essas nuvens que, na verdade, representam aqui para a gente a poluição. Então, toda essa poluição, esses gases, né, tóxicos emitidos para a atmosfera, eles vão ficar aqui, ó, e eles impedem que esses raios solares eles saiam, eles ficam aqui voltando o tempo todo para a nossa atmosfera. Tá? E também para a superfície terrestre. E aquele calor, ele vai ser intensificado, né? E aí a gente vai perceber o quê? O aumento da temperatura global. Então, quando esse efeito estufa, ele deixa aí de ser natural, tá? A gente vai perceber aí que ele não vai ser mais um efeito, um fenômeno natural, né? Ele deixa de ser apenas um fenômeno natural, ele passa a ser intensificado por essas ações que são executadas pelo homem, fazendo, né, com que essa temperatura ela seja elevada no nosso planeta. E o que você tem observado aí nos últimos tempos, né? Eu tenho certeza que você já deve ter sentido aí esse efeito, né, de aumento da temperatura global também na sua pele, ou seja, a gente percebe aí que existem períodos do ano que faziam calor, sim, mas que agora parecem que fazem muito mais calor, né? Isso vai interferir aí na seca dos rios. Outros períodos a gente vai ver que, na verdade, eram chuvosos, mas se tornam mais chuvosos ainda, trazendo prejuízos ali para a natureza e para as pessoas que residem próximos aos rios. Então, a gente observa que todo esse desequilíbrio aí pode, né, estar associado ao aumento, à intensificação desse efeito estufa. Bom, e a gente vai ver aí quais seriam essas ações antrópicas, né, que vão impactar os ecossistemas. E aí a gente vai ver, então, naquela litosfera, né, não só na litosfera, gente, mas na biosfera como um todo, tá? Então, a gente observa aí que essas ações causadas pelo homem, né, a gente tem o desmatamento, a gente tem aí processos de urbanização, né? Quando esses processos de urbanização eles são descontrolados, né? A gente chama aí de invasões, quando as pessoas vão entrar em uma área que antes era coberta por vegetação, derrubam essa vegetação para construir moradias, né? Agropecuária, ou seja, a criação de gado, né? Criação de animais para essa prática, né? Que quando ela é executada de uma maneira não ideal, ela também vai afetar aí o ecossistema. A mineração, que é a exploração de minério, não é isso? Então, também pode contribuir para impactar negativamente os ecossistemas. A caça ilegal e a sobrepesca, ou seja, a caça ilegal de animais que você sabe que eles estão em perigo de extinção, e a sobrepesca é quando você pesca demasiadamente, ou seja, além do que é a necessidade e além também do que a natureza consegue repor essas espécies. O derramamento de petróleo, né? A gente sabe que existe exploração de petróleo no Brasil e muitas vezes acontecem alguns acidentes que espalham esse petróleo aí pelos oceanos. Descarte indevido de resíduos nos rios, lagos e oceanos, né? Então, isso é muito comum também a gente observar as pessoas depositando o seu lixo diretamente nos rios, como se eles fossem sumir, né? O que, na verdade, some, gente, é a vida dentro desses rios, lagos e oceanos. Então, a gente acabou de ver aí uma lista de ações que são executadas pelo homem, que vão impactar negativamente aí a nossa atmosfera, a nossa litosfera, a nossa hidrosfera, ou seja, a biosfera como um todo, né? E aí a gente observa, olha só, como fica ruim quando você retira da natureza ali, né, aquela vegetação, estabelece ali também construções de residências que vão acabar, né, entrando em risco, porque quando o ser humano se estabelece nessas áreas que antes estavam cobertas pela vegetação e constrói ali uma casa, pode haver, né, o desmoronamento, pode haver ali risco para a vida daquelas pessoas, né? A gente também vê a exploração de minério, agropecuária, a deposição aqui, olha, de lixo, né, ou de resíduos que vêm, por exemplo, de fábricas, que não tratam ali os seus resíduos e depositam diretamente nos rios. Então, isso tudo é impacto negativo que o homem
tem causado ao meio ambiente, né? Então você já sabe, você já presenciou com certeza no seu dia a dia, você já observou alguma dessas práticas e sabe, né, que isso pode trazer aí uma série de riscos para o meio ambiente, né? E aí, como consequência dessas ações, a gente vai ver também que existem consequências, né, por essas ações. Nós temos a chuva ácida em polos industriais, então aquela fumaça que você vê saindo das chaminés das indústrias, elas carregam uma série de substâncias químicas que são tóxicas, que quando elas se reúnem e se juntam com as substâncias presentes na atmosfera, vão formar uma chuva literalmente ácida, tá, pessoal? Nós temos aí os lixões a céu aberto, né, quando esse lixo, esse resíduo gerado pela população está tão descontrolado que as pessoas ocupam ali espaços na natureza e começam a descartar o seu lixo de qualquer forma. Então, o lixão a céu aberto. Perda da biodiversidade, né, porque você está retirando da natureza a vegetação, consequentemente, você está retirando ali da natureza também o local, né, o habitat natural de muitas espécies. Risco de rompimento de barragens, então quando você faz construções, né, e faz uma barragem, como por exemplo, para interromper o curso de um rio, você pode ter o risco de rompimento, né, dessa barragem. Riscos à saúde das populações. Quando você invade uma área, você degrada uma área, você está permitindo que algumas espécies que antes viviam ali, agora tenham mais contato com o ser humano. Por exemplo, a malária, que é uma doença bastante comum na nossa região, ela geralmente vai atingir pessoas que estão mais próximas de áreas verdes, geralmente aquelas que foram recentemente degradadas, porque aqueles mosquitos que transmitem a malária, eles estavam acostumados a procurar o sangue de outros animais, e lá na natureza eles não causam doença alguma para eles, mas para nós, seres humanos, quando temos contato com essas espécies, né, podemos adoecer, certo? Então, são todas as consequências que nós precisamos pensar antes de agir, né, com ações como essas que vão degradar o meio ambiente. Então, a gente precisa sempre pensar que um passo que a gente dá, né, que vai impactar negativamente o meio ambiente, de alguma forma vai voltar para a gente através dessas consequências, certo? E a gente pensa, né, então, o que a gente pode fazer para diminuir ou reverter essa situação, né? A gente pode sim fazer muita coisa ainda, tá? Então vamos observar aí que, por exemplo, a conservação e a preservação da natureza pode ser uma prática positiva. Diante dos impactos negativos causados pela ação antrópica, torna-se essencial adotar medidas de conservação e preservação da natureza para proteger os ecossistemas e garantir a sustentabilidade ambiental. Aí você talvez esteja perguntando, né? Qual é a diferença entre preservação e conservação? Então a gente vai ver agora, olha só. Nós temos aí, por exemplo, a preservação, tá? O que seria a preservação? É a proteção integral de áreas naturais sem a interferência humana, ou seja, essa interferência significativa, com o objetivo de manter a biodiversidade e os ecossistemas intactos, ou seja, eles são intocáveis, né? E nós temos aqui também, olha, a conservação. Então, é o uso responsável dos recursos naturais, visando garantir sua disponibilidade para gerações futuras. Então, a gente pode, sim, utilizar esses recursos naturais, mas conservá-los, né, para mantê-los ali disponíveis para gerações que ainda vão vir, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, né? E toda uma geração de pessoas que vem aí adiante de nós, certo? Bom, a gente vai ver que existem maneiras da gente, então, promover, né, essa preservação, essa conservação e ajudar o meio ambiente. Primeiro, gente, é evitando aí desperdícios, tá? Então, quando a gente evita desperdícios, como, por exemplo, o desperdício de água, né? Então, se você vê aquela torneira que está vazando, está pingando água, vai lá, dá uma ajustada ou troca de repente, porque além de facilitar aí para você, na sua conta de água, né? Também faz bem para o meio ambiente. E nós temos aqui também os 5 R's da sustentabilidade, olha só. São 5 ações positivas que a gente pode ter em relação ao meio ambiente.
Primeiro, reutilizar aquele material que você ia descartar, você pode reutilizar, dar uma nova cara para ele, uma nova função. Você pode também, olha só, reduzir lá em cima. Reduzir o quê? O seu consumo, né? Não evitar ali um consumo que é exagerado, tá? Repensar, né? Aquilo que você vai adquirir, parar um pouquinho e pensar, será que realmente eu preciso disso, né? De um novo sapato, uma nova roupa, né? Um novo objeto? Também precisamos pensar em reciclar, ou seja, aquilo que para nós é lixo, né, pode ser descartado, na verdade ele pode ser reciclado, tá? Então separar ali aqueles materiais na sua casa que podem ser reciclados é uma boa alternativa. E ainda recusar, ou seja, recusar tudo aquilo que não faz bem para o meio ambiente, como, por exemplo, descartáveis, né, copos plásticos, sacolinhas plásticas. Então, tenha sempre ali, né, na sua ida ao supermercado, aquela bolsa que você vai reutilizar, né, e que não vai trazer mais resíduos para o meio ambiente. E essas ações que são aí chamadas de sustentáveis, né, elas vão garantir a redução do consumo de energia, e aí a gente pode memorizar aí esses 5 R's, que é o repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Nós também precisamos pensar no uso consciente da água e na mobilidade sustentável, né? Ou seja, quando possível, a gente deixar o carro, né? Deixar aquele transporte que vai só uma pessoa e utilizar o transporte público, ou quem sabe substituir pela bicicleta, que não vai emitir gases tóxicos para a atmosfera, né? Ou seja, a gente falou muito aqui do meio ambiente, falamos, né, de como esse ambiente ele é construído, que faz parte do meio ambiente, que nós, enquanto espécie humana, também fazemos parte e dependemos do meio ambiente, do equilíbrio dele, né? Vimos que a nossa espécie, infelizmente, também causa impactos negativos com as suas ações antrópicas, que podem ser positivas ou negativas, mas nós vimos aí também muitas formas de reduzir esse impacto, de minimizar e até mesmo reverter esses impactos ao meio ambiente. Então, espero que você tenha compreendido e até uma próxima.